Minasan, konnichiwa. Hoje assistiremos a mais um episódio sobre a vida de Yan-san no Japão. Agora, ele está completamente ambientado em seu trabalho e com seus novos amigos. Hoje, por exemplo, eles vão sair juntos após o expediente, o que, aliás, é um costume muito cultivado pelos japoneses. Vamos ao nosso episódio.ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。何してんのかな。おー、来た。待ってました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。それじゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。いやー、うまい。冷たいビールはうまいね。美味しいですね。岡田さんはお酒が好きですか？岡田さんはお酒が大好きなんですよ。本当ですか？そうですよ。私はそんなに飲みません。どうもありがとう。はい。そうですね。高橋さん、それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。どうですか、ヤンさん。美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。そうですか。どうぞたくさん食べてください。ありがとうございます。ヤンさん、これはね。ああ。おお。ヤンさん、何が食べたいですか？そうですね。天ぷらもありますよ。天ぷらもいいですね。あ、ヤンさん、肉は嫌いですか？いえ、大好きです。あ、岡田さん、あなたは何を食べますか？そうですね。あ、私はお魚がいいですね。ヤンさん、お魚は嫌いですか？いえ、嫌いじゃありません。好きです。そうですか。高橋さんは？あ、いいですね。私も魚は大好きです。ねえ、小林さん。みんなお魚が好きだそうですよ。そう。じゃあこの店に入りましょ今日は小林さんのご馳走だそうです。よ。いらっしゃいませ。よろしく。いらっしゃいませ。おお、また来たよ。どうも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お飲み物は何にしますか？そうだな。今度は日本酒が飲みたいな。ヤンさんは？日本酒いいですね。原さんは？日本酒。じゃあお酒3本。はい。おちょこは4つね。はい。あれ、岡田さんは飲まないんですか？岡田さんはもうお酒はいらないそうです。たくさん飲んだ。あ、そうですか。あ、ひどいです。あ、ヤンさん、何でも食べたいもの注文してください。何でもいいそうです。はい。私は焼き魚と揚げ出し豆腐。はい。こっちは焼くだ。はい。お刺身。はい。お刺身2丁。はい。私は焼き魚ね。はい、焼き魚1丁。はい、焼き魚。お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。
はい、ヤンさん。Creio que vocês puderam ter uma ideia geral do conteúdo. Após terminarem o trabalho, Yan-san e seus colegas vão a uma cervejaria. Nas grandes cidades, há muitos edifícios cuja cobertura é transformada em cervejaria durante o verão. Depois, eles saem para jantar. Todos os restaurantes têm uma vitrine com as amostras dos pratos servidos e depois de percorrerem alguns restaurantes, eles escolhem um que serve frutos do mar. Encontramos aqui muitas expressões como eu gosto disso e daquilo, e eu quero comer isso e aquilo. Assim, teremos uma boa oportunidade para exercitar essas expressões. いやー、今日は暑かったですね。汗びっしょりですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。A cerveja que eles pediram está demorando para vir. Então, um deles disse, quero tomar uma cerveja gelada agora mesmo. 早く冷たいビールが飲みたいですね。ビールが飲みたいですね。ビールが飲みたいですね。 Esta é uma das estruturas que vamos trabalhar hoje. Vejamos outros exemplos. No final, quando eles expressaram a imensa vontade de voltar para casa, nenhum dos dois se deu conta da presença do outro. Assim, nenhum deles usou desu, apenas kaeritai. Mas, normalmente, os japoneses usam o desu quando estão falando com outras pessoas. Oyogitai desu. Oyogitai desu. Isto significa quero nadar. Mitai desu. Mitai desu. Isto quer dizer que o falante quer ver alguma coisa. Shitai desu. Shitai desu. Quer dizer que o falante quer fazer alguma coisa. Tabetai desu. Tabetai desu. Quer dizer, quero comer. Agora vamos ver a seguinte estrutura. Quero fazer alguma coisa. É muito fácil. Tudo o que temos que fazer é tirar a forma mas do verbo e acrescentar taides. Vamos ver alguns exemplos. Tabemasu. Tabetai desu. Shimasu. Shitai desu.
見ます。見たいです。泳ぎます。泳ぎたいです。帰ります。帰りたいです。É bem fácil essa nova forma verbal, não é mesmo? Vamos pedir a Sugihara-san e a Kaiho-san que façam um diálogo usando a forma tai desu. Onegai shimasu. 私、海へ行きます。私も海へ行きたいです。海で泳ぎます。私も海で泳ぎたいです。おいしい魚を食べます。私も美味しい魚を食べたいです。あなたも行きますか？いいえ。Nesta cena, uma das pessoas está indo para a praia e a outra quer ir, mas não pode. Ouvimos muitas vezes a expressão quero. Vejamos o mesmo diálogo por partes. 海へ行きます。海へ行きたいです。海へ行きたいです。 Vocês se recordam que a partícula e é usada para indicar lugar? A seguir, eles falam sobre nadar no mar. 海で泳ぎます。海で泳ぎたいです。海で泳ぎたいです。 Lembram-se que o lugar onde se pratica uma ação é marcada pela partícula de? Bem, como eles falaram sobre comer um delicioso peixe? おいしい魚を食べます。美味しい魚を食べたいです。美味しい魚を食べたいです。 Aqui foi usada a partícula o para marcar aquilo que eles queriam comer. Oishi sakana o. Vamos retomar o episódio de hoje e ver o exemplo que apareceu ali mais uma vez. 田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。 Ele estava dizendo que queria tomar uma cerveja gelada, não é mesmo? Vocês perceberam o que ele disse? Tsumetai biru ga nomitai desu ne. Notaram que ele usou ga em lugar de o? Nos complementos que expressam desejo, o objeto vem marcado pela partícula ga. O ga é usado sempre que o foco da atenção recai sobre o que se deseja naquele momento. Por exemplo, a seguir, vamos ver mais alguns exemplos práticos com essa estrutura. Kaiho-san quer ir à praia, mas não sabe qual ônibus pegar. すみません。あ、海へ行きたいんですが。あのバスです。あ、どうもありがとうございました。私は電話をかけたいんです。Mine-san quer dar um telefonema. すみません。電話をかけたいんですが。あ、どうぞどうぞ。これを使ってください。ありがとうございます。Aqui, Kaiho-san não tem moedas para dar um telefonema. O que será que ele vai dizer para conseguir as moedas? すみません。電話をかけたいんですが。はい、どうぞ。どうもすみません。もしもし、ゆきか？あ、もしもし、ゆき。うん、今日さ、変だけど。Há sempre um telefone público ao lado dos quiosques que vendem cigarro. Assim, os vendedores são sempre solicitados a trocar o dinheiro. A propósito, os telefones públicos no Japão funcionam com moedas de 10 ou 100 ienes,
ou com cartões magnéticos. Não há ficha telefônica por lá. Mas voltando ao tai desu, perceberam que mudando para tain desu nga, temos uma forma que pode ser usada para pedir alguma coisa ou obter permissão para se fazer alguma coisa. Em outras palavras, apenas dizendo gostaria de, vocês podem sugerir vagamente à pessoa com quem falam o que querem dela. Como os japoneses não gostam de dizer as coisas de uma maneira direta, esta expressão tain desu nga funciona como uma maneira indireta de dizer a alguém o que se quer que ele faça. Vamos tentar usá-la. Suponham que, como Kaiho-san, vocês quisessem ir à praia, mas não sabem qual ônibus tomar. Como dizer isso? Vamos tentar? Sumimasen é usado para chamar a atenção de alguém de maneira delicada. Sumimasen. 海へ行きたいんですが。ああ、あのボスです。あ、どうもありがとうございました。Agora, suponham que estejam no escritório de alguém e queiram dar um telefonema. Como vocês pediriam permissão de uma maneira indireta para usar o telefone? Uma maneira de interpretar isso é assumir que a fala seria complementada por então posso usar o seu telefone? Como ocorre no português. Ah, どうぞどうぞ。これを使ってください。ありがとうございます。E então? Acredito que deu para entender como se usa esse tipo de pedido indireto com tain desu nga. Vamos recordar alguns fonogramas. Tonkatsu. Há muitos restaurantes especializados em tonkatsu no Japão. Tonkatsu é uma milanesa de carne de porco e tem algumas variantes. Pode ser um filé simples, pode ser recheado ou pode vir no espeto. Moshi. はい、私です。とんかつですか？ええ、食べたいです。はい。はい、ちょっとお待ちください。何ですか？私も食べたいです。もしもし、海宝さんも食べたいそうです。ええ、はい、わかりました。いいそうですよ。Vocês entenderam quando Kaiho-san disse, eu também quero comer? E notaram como Sugihara-san passou o que ele disse à pessoa do outro lado da linha? 私も食べたいです。海宝さんも食べたいそうです。海宝さんも食べたいそうです。Qual a diferença entre o que Kaiho-san disse e o que Sugihara-san reproduziu ao passar suas palavras ao telefone? Muito bem, ele disse, tabetai desu. Mas quando transmitiu para outra pessoa o que ele havia dito, Sugihara-san usou tabetai sou desu. Ao transmitir para Kaiho-san o que a pessoa ao telefone dissera, ela falou. いいそうです。いいそうです。 Ela usou novamente sou desu para transmitir a Kaiho-san que a pessoa ao telefone dissera que estava bem se ele fosse junto. Como podem ver, ao transmitir a terceiros o que alguém disse, não basta repetir as suas palavras. Temos que acrescentar sou desu no final. Vamos ver um exemplo disso no episódio. 高橋さん、
それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。どうですか、ヤンさん。美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。高橋さん、美味しいそうですよ。Nesta cena, Yan-san estava experimentando edamame, vagem nova de soja. Aliás, um tiragosto muito apreciado no verão. Okada-san perguntou-lhe o que achava e então transmitiu ao Takahashi-san a sua resposta. Vamos pedir a Sugihara-san e Kaiho-san que refaçam este diálogo nos papéis da senhorita Okada e de Yan. Onegai shimasu. どうですか？どうですか？ Quando ela perguntou o que ele achava de edamame, ele respondeu: 美味しいです。美味しいです。 Oishii desu, é gostoso. E então, para passar ao senhor Takahashi, que estava sentado um pouco longe, o que Yan dissera, ela usou: 高橋さん、美味しいそうですよ。美味しいそうですよ。美味しいそうですよ。 E então, puderam entender melhor? Ele disse, oishii desu, e ela passou a sua resposta para outra pessoa com oishii sou desu. Atenção para não juntar simplesmente sou desu a oishii desu. Primeiramente, tirem o des de oishii desu e só então acrescentem sou desu. O des só aparece uma vez no final. Oishii sou desu. Kaihoさん、どうしたんですか？お腹が痛いんです。あ、あれ？海保さんどうしたんですか？お腹が痛いそうです。 Kaiho-san disse que teve uma dor de barriga e saiu da sala. Quando Mine-san perguntou o que acontecera, Sugihara-san respondeu assim: お腹が痛いそうです。お腹が痛いそうです。 Isso quer dizer, disse que está com dor de barriga. Como vocês podem ver pelos exemplos que demos, sodes pode ser usado para relatar o que disse uma pessoa que está presente ou ausente, não importa. Sodes é usado em ambas as situações. Vamos ver mais um exemplo que aparece no episódio. いやー、今日は暑かったですね。汗びっしりですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。 Quando o senhor Kobayashi perguntou por que o senhor Tanaka não estava lá, o senhor Hara respondeu que ele tivera algo para fazer. 田中さんはちょっと用事があるそうです。用事があるそうです。用事があるそうです。 Yojigaru significa ter um a fazer ou ter alguma coisa extra para fazer. Para transmitir aos outros o motivo dado pelo senhor Tanaka para não estar presente, o senhor Hara usou sodes, não foi? あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。 E agora vamos trabalhar um pouco a escrita. ざ、じ、ず、ぜ、ぞ。 Vamos continuar vendo qual a mudança provocada nos sons quando o fonograma recebe uma marca no seu canto superior direito. Vejamos em que sons se transformam sashi-su sesso quando acrescidos desta marquinha. さ、ざ、ざ、雑誌、銀座、し、じ、じ、時間、掃除、す、ず、ず、
ずっと、水、せ、ぜ、ぜ、ぜひ、風、そ、ぞ、ぞ、ぞう、どうぞ。Há ainda alguns fonogramas que mudam de som ao receber essa marquinha. Nós os veremos ao longo dos nossos encontros. Bem, vamos encerrando por aqui, mas não antes de retomarmos o nosso episódio. Ouçam com atenção as falas onde aparecem os tópicos trabalhados hoje. Taides, que indica o que a pessoa que fala quer fazer, e sodes, que é usado para transmitir o que a outra pessoa disse. Yanksan, ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。何してんのかな。おー、来た。待ってました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。それじゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。うまい。冷たいビールはうまいね。美味しいですね。岡田さんお酒が好きですか？ええ、岡田さんはお酒が大好きなんですよ。本当ですか？そうですよ。私はそんなに飲みません。どうもありがとう。はい。そうですね。高橋さん、それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。どうですか、ヤンさん。美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。そうですか。どうぞたくさん食べてください。ありがとうございます。今日は面白かったですか? Hoje foi interessante? Dewa, mata.